Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 87. Orações oferecidas pelos Vedas personificados. Sétima parte. Os Vedas personificados continuaram a orar. Querido Senhor, disseram eles, a partir de toda a informação védica, compreende-se que você é o controlador supremo e todas as entidades vivas são controladas. Tanto o Senhor como as entidades vivas são chamadas Nitya, eternas, e são qualitativamente unas. A Nitya singular, ou o Senhor Supremo, é o controlador, ao passo que as Nitya plurais são controladas. A entidade viva individual controlada reside dentro do corpo, e o Supremo Controlador, como a superalma, está presente lá, mas a superalma controla a alma individual. Este é o veredito dos Vedas. Se a entidade viva não fosse controlada pela superalma, então como poderia se explicar a versão védica de que uma entidade viva transmigra de um corpo para outro, desfrutando e sofrendo os efeitos de suas ações passadas, às vezes sendo promovida para um padrão superior de vida e às vezes sendo degradada para um padrão inferior? Consequentemente, as almas condicionadas não estão apenas sob o controle do Senhor Supremo, mas também encontram-se sob o controle da natureza material. Esta relação das entidades vivas com o Senhor Supremo, como as controladas e o controlador, definitivamente prova que, muito embora a superalma seja onipresente, as entidades vivas individuais nunca são onipresentes. Se as almas individuais fossem onipresentes, não haveria razão para se duvidar sobre se elas são controladas. Desse modo, a teoria de que a superalma e a alma individual são iguais é uma conclusão imperfeita. Nenhuma pessoa razoável pode aceitá-la. Ao contrário, deve-se tentar compreender as diferenças entre o Eterno Supremo e os eternos subordinados. Portanto, os Vedas personificados concluíram: Ó Senhor, você é o eterno ilimitado, Dhruva, e as entidades vivas são os eternos limitados. A forma do eterno ilimitado é algumas vezes concebida como a forma universal, e a literatura védica, como os Upanishads, descreve vividamente a forma do eterno limitado. É dito ali que a forma espiritual original da entidade viva é do tamanho de 1/1000º da ponta de um fio de cabelo. Também se afirma que o espírito é maior que o maior e menor que o menor. As entidades vivas individuais, que são eternamente partes integrantes de Deus, são menores que o menor. Com nossos sentidos materiais, não podemos perceber nem o Supremo, que é maior que o maior, nem tampouco a alma individual, que é menor que o menor. Temos de compreender tanto ele, que é o maior que o maior, como aquele que é menor que o menor, a partir das fontes autorizadas da literatura védica. A literatura védica enuncia que a superalma está sentada dentro do coração, no corpo de toda entidade viva, e é do tamanho de um polegar. Por conseguinte, o argumento pode ser proposto: como algo do tamanho de um polegar pode se acomodar no coração de uma formiga? A resposta é que esta medida do polegar para a superalma é concebida em proporção ao corpo da entidade viva. Em nenhuma circunstância, entretanto, podem a superalma e a entidade viva individual
ser consideradas como uma, embora ambas entrem no corpo material de uma entidade viva. A superalma vive dentro do coração para direcionar ou controlar a entidade viva individual. Apesar de ambas serem dhruva, ou eternas, a entidade viva está sempre sob a direção do Supremo. Pode-se argumentar que, como as entidades vivas nascem da natureza material, elas são todas iguais e independentes. Na literatura védica, contudo, afirma-se que a suprema personalidade de Deus fertiliza a natureza material com as entidades vivas e assim elas surgem. Como resultado, o aparecimento das entidades vivas individuais não é, de fato, devido unicamente à natureza material. Exatamente como uma criança gerada por uma mãe não é sua produção independente. Primeiro, a mulher é fertilizada por um homem e depois a criança é gerada. Desta forma, a criança gerada pela mãe é parte integrante do homem. De modo similar, as entidades vivas são aparentemente produzidas pela natureza material, mas não independentemente. É devido à fertilização da natureza material pelo Pai Supremo que as entidades vivas estão presentes. Portanto, o argumento de que as entidades vivas individuais não são partes integrantes do Supremo não é válido. Por exemplo, as diferentes partes do corpo não podem ser tomadas como iguais ao todo. Ao contrário, o corpo todo é o controlador dos diversos membros. Da mesma forma, as partes integrantes do Todo Supremo são sempre dependentes e controladas pela fonte que os originou. É confirmado no Bhagavad Gita que as entidades vivas são partes integrantes de Krishna, Mamevamshaha. Logo, nenhum homem em sã consciência aceitará a teoria de que a superalma e a alma individual são da mesma categoria. Elas são iguais em qualidade, mas quantitativamente a superalma é sempre o Supremo, e a alma individual é sempre subordinada à superalma. Esta é a conclusão dos Vedas. A palavra significativa usada neste contexto é Yanmaya, ou Chinmaya. Na gramática sânscrita, a palavra Mayat é usada no sentido de transformação e também no sentido de suficiência. Os filósofos mayavadis interpretam que a palavra Yanmaya, ou Chinmaya, indica que a entidade viva é sempre igual ao Supremo. Contudo, é necessário considerar se este afixo, Mayat, é usado como suficiência ou transformação. A entidade viva nunca possui algo exatamente na mesma proporção da suprema personalidade de Deus. Desse modo, este afixo Mayat não pode ser utilizado para indicar que a entidade viva individual seja suficiente. A entidade viva individual nunca possui conhecimento suficiente. Caso contrário, como poderíamos estar sob o controle de Maya, ou a energia material? Então, o vocábulo suficiente pode ser aceito apenas em proporção à magnitude da entidade viva. A igualdade espiritual do Senhor Supremo e das entidades vivas nunca deve ser aceita como homogeneidade. Cada entidade viva é individual. Caso se aceite a igualdade homogênea, então, com a liberação de uma alma individual, todas as outras almas individuais seriam imediatamente liberadas. Entretanto, o fato é que cada alma individual está diferentemente desfrutando ou sofrendo no mundo material. Como mencionado acima, a palavra Mayat é também usada no sentido de transformação. Algumas vezes ela é também usada para indicar subproduto.
A teoria impersonalista é que o próprio Brahman aceitou diferentes tipos de corpos, e isto é sua lila, ou passatempo. Não obstante, existem muitas centenas e milhares de espécies de vida, em diversos padrões de condições de vida, tais como seres humanos, semideuses, animais, pássaros e feras, e se todas elas fossem expansões plenárias da suprema verdade absoluta, então não haveria a questão da liberação, porque o Brahman já seria liberado. Uma outra interpretação apresentada pelos Mayavadis é que a cada milênio diferentes tipos de corpos são manifestados, e quando o milênio termina, todos os distintos corpos, ou expansões de Brahman, tornam-se automaticamente um só, finalizando com todas as diversas manifestações. Assim, no milênio seguinte, de acordo com esta teoria, Brahman novamente se expande em diferentes formas corporais. Se aceitarmos esta teoria, então o Brahman torna-se sujeito à mudança. No entanto, isto não pode ser aceito. Do Vedanta Sutra compreendemos que, por natureza, o Brahman é pleno de felicidade. Consequentemente, ele não pode transformar-se mesmo num corpo que esteja sujeito a tantas condições dolorosas. Na verdade, as entidades vivas são partes integrantes infinitesimais do Brahman, e como tal, elas são propensas a serem cobertas pela energia ilusória. Como explicado antes, as partículas do Brahman são como centelhas dançando alegremente no interior do fogo. Mas existe a possibilidade de sua queda do fogo para a fumaça, embora a fumaça seja uma outra condição do fogo. Este mundo material é exatamente como a fumaça, e o mundo espiritual é como o fogo abrasador. As inumeráveis entidades vivas estão propensas a cair do mundo espiritual para o mundo material, quando são influenciadas pela energia ilusória. E também é possível para a entidade viva ser liberada novamente, quando cultiva o conhecimento verdadeiro e se torna completamente livre da contaminação do mundo material. A teoria dos Asuras é que as entidades vivas nascem da natureza material, ou Prakriti, no contato com o Purusha. Esta teoria também não pode ser aceita, porque tanto a natureza material como a suprema personalidade de Deus existem eternamente. Nem a natureza material, nem a suprema personalidade de Deus pode nascer. O Senhor Supremo é conhecido como Aja, ou não nascido. De modo semelhante, a natureza material é chamado Aja. Ambos os termos, Aja e Aja, significam não nascido. Visto que tanto a natureza material como o Senhor Supremo são não nascidos, não é possível que eles possam gerar as entidades vivas. Entretanto, é aceito na literatura védica que, assim como a água em contato com o ar às vezes cria inúmeras bolhas, a combinação da natureza material e da pessoa suprema provoca o aparecimento das entidades vivas dentro deste mundo material. Como as bolhas na água surgem em diferentes formatos, as entidades vivas também aparecem em diferentes formas e condições, influenciadas pelos modos da natureza material. Desta forma, não é impróprio concluir-se que as entidades vivas que estão aparecendo dentro deste mundo material em diferentes formas, como seres humanos, semideuses, animais, pássaros e feras, obtêm seus respectivos corpos devido aos seus diversos desejos. Ninguém pode dizer quando tais desejos despertaram nelas, e, portanto, é dito Anadi Karma. A causa de tal existência material não pode ser identificada. Ninguém sabe quando a vida material começou, mas é um fato que ela realmente teve um início.
porque originalmente cada entidade viva é uma centelha espiritual. Assim como uma centelha que cai no chão tem um começo, a chegada de uma entidade viva a este mundo material tem um início, mas ninguém pode dizer quando. Embora durante o período da dissolução todas as entidades vivas condicionadas permaneçam fundidas na existência espiritual do Senhor, como num sono profundo, seus desejos originais de dominarem a natureza material não são extintos. Novamente, quando há uma manifestação cósmica, elas surgem para satisfazerem seus desejos e, portanto, elas aparecem em diferentes espécies de vida. As entidades vivas imersas no Supremo, no momento da dissolução, são comparadas ao mel. Na colmeia, os sabores de diferentes flores são conservados. Quando se prova o mel, não se pode distinguir que tipo de mel foi coletado de qual tipo de flor. O sabor do mel sugere que ele não é homogêneo, porém uma combinação de diferentes sabores. Um outro exemplo é que, embora diferentes rios, por fim, se misturem com a água do mar, isto não significa que as entidades individuais dos rios sejam perdidas com isto. Conquanto as águas dos rios Ganges e Yamuna se misturem com a água do mar, o rio Ganges e o rio Yamuna ainda continuam a existir independentemente. A fusão de diferentes entidades vivas no Brahman, na ocasião da dissolução, inclui a dissolução de inumeráveis tipos de corpos, mas as entidades vivas, juntamente com seus diferentes pendores, permanecem individualmente submersas no Brahman até outra manifestação do mundo material. O sabor salgado da água do mar e o sabor doce da água do Ganges são diferentes, e esta diferença existirá para sempre. Da mesma forma, a diferença entre o Senhor Supremo e as entidades vivas continua a existir eternamente, muito embora na ocasião da dissolução elas pareçam se fundir. Logo, a conclusão é que mesmo quando as entidades vivas se liberam de toda a contaminação das condições materiais e se fundem no reino espiritual, seus sabores individuais em relação com o Senhor Supremo continuam a existir. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor, nossa conclusão é que todas as entidades vivas são atraídas por sua energia material e é unicamente devido à sua identificação errônea como produtos da energia material que elas estão transmigrando de um tipo de corpo para outro, sem lembrarem de sua eterna relação com você. Por causa da ignorância, estas entidades vivas identificam-se incorretamente com as diferentes espécies de vida, especialmente quando elevadas à forma humana de vida, elas se identificam com uma classe particular de homem, ou uma nação particular, ou raça, ou suposta religião, esquecendo sua real identidade como servas eternas de sua onipotência. Devido a esta falsa concepção de vida, elas são submetidas a repetidos nascimentos e mortes. Após muitos milhões deles, se a pessoa desenvolve bastante inteligência por meio da associação com os devotos puros, ela chega à compreensão da consciência de Krishna e sai da jurisdição da concepção material errônea. No Chaitanya Charitamrita, é confirmado pelo Sr. Chaitanya que as entidades vivas estão vagando dentro deste universo em diferentes espécies de vida, mas que se uma delas se torna bastante inteligente, pela misericórdia do Mestre Espiritual e da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, então ela começa sua vida devocional em consciência de Krishna. Afirma-se que Harim Vina Namritim Taranti,
Sem a ajuda da Suprema Personalidade de Deus, não se pode livrar-se das garras de repetidos nascimentos e mortes. Em outras palavras, apenas o Senhor Supremo, a Personalidade de Deus, pode liberar as almas condicionadas do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Os Vedas personificados continuaram a orar. A influência do tempo, passado, presente e futuro, e as misérias materiais, tais como calor e frio excessivos, nascimento, morte, envelhecimento e doença, são todas simplesmente movimentos de suas sobrancelhas. Tudo funciona sob sua direção. O Bhagavad Gita afirma que toda atividade material está ocorrendo sob a direção da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os Vedas continuaram. Todas as condições da existência material são elementos perturbadores para aqueles que não são rendidos a você. Não obstante, para aqueles que estão em plena consciência de Krishna, estas coisas não podem ser uma fonte de temor. Quando o Sr. Nrsingadeva apareceu, Prahlad Maharaj nunca teve medo dele, ao passo que seu pai ateu imediatamente enfrentou a morte personificada e foi aniquilado. Portanto, embora o Sr. Nrsingadeva apareça como a morte para um ateu como Hiranyakashipu, ele é sempre bondoso e é o reservatório de todo prazer para os devotos como Prahlada. Assim, um devoto puro nunca teme nascimento, morte, envelhecimento ou doença. Shripad Sridhara Swami compôs um belo verso, cujo significado é: Meu querido Senhor, sou uma entidade viva perpetuamente perturbada pelas condições da existência material. Fui quebrado em pedaços pela roda esmagadora da existência material, e por causa das minhas inúmeras atividades pecaminosas, enquanto existo neste mundo material, estou queimando no fogo abrasador das reações materiais. De uma forma ou de outra, meu querido Senhor, refugiei-me aos seus pés de lótus. Por favor, aceite-me e conceda-me proteção. Srila Narottama Dasa Thakur também ora dessa forma. Meu querido Senhor, ó filho de Nanda Maharaj, associado com a filha de Vrishabhanu, busquei abrigo aos seus pés de lótus. Após sofrer enormemente nesta condição material de vida, e oro para que você, por obséquio, seja misericordioso comigo. Por favor, não me chute, pois não tenho qualquer outro abrigo além de você. A conclusão é que qualquer processo de autorrealização ou realização de Deus diferente de Bhakti Yoga ou serviço devocional é extremamente difícil. Portanto, o abrigo no serviço devocional ao Senhor, em plena consciência de Krishna, é o único caminho para se livrar da contaminação da vida material condicionada, especialmente nesta era. Aqueles que não estão em consciência de Krishna estão simplesmente desperdiçando seu tempo e não têm prova tangível da vida espiritual. É dito pelo Sr. Ramachandra: eu sempre dou confiança e segurança a qualquer pessoa que se renda a mim e decida definitivamente ser meu servo eterno, pois esta é minha inclinação natural. De modo semelhante, o Sr. Krishna afirma no Bhagavad Gita: a influência da natureza material é insuperável, mas qualquer um que se renda a mim pode facilmente superar a influência da natureza material. Os devotos não estão de forma alguma interessados em discutir com os não devotos, com o propósito de derrubar
as suas teorias. Ao invés de desperdiçar tempo, eles estão sempre ocupados em serviço transcendental amoroso ao Senhor, em plena consciência de Krishna.